Estamos editando uma série de estudos eclesiásticos que entendemos ser importante para a definição do que é igreja. Hoje veremos que a igreja ela não é uma instituição de assistência social. Alguns dias passados eu vi uma postagem que me chamou muita atenção. Uma pessoa que estendeu a mão a um morador de rua, alguém que bateu à sua porta pedindo um pedaço de pão. Essa pessoa, como uma boa cristã que se dizia ser, ela preparou um prato de comida e entregou ao pedinte, mas ela também registrou a seguinte crítica: o que os pastores estão fazendo com os dízimos dos fiéis? Isto sim é ser igreja. E para que possa ajudar a nossa reflexão, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. O que você acha sobre isso? Você sabe definir a diferença entre a igreja e uma instituição de assistência social? Eu sou o Alexandre Bilhalva e eu quero conversar sobre esse assunto com você. Atualmente notamos que querem que a igreja se torne frequentemente uma entidade social que procura responder aos problemas deste mundo através de obras sociais, sem levar em conta a sua verdadeira atribuição. Conforme o texto de Atos, no capítulo 6, e o versículo 2 a 4, que nos diz: convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quando os apóstolos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa, eles estavam ensinando que o cristão não pode entender o necessitado apenas como um produto da ação social da igreja. A natureza pecaminosa do homem, ela não pode ser mudada com ajuda social. Evangelizar é levar a pessoa às verdades que ela até então não conhecia. Isso é decisivo para um novo nascimento, levá-la ao conteúdo propriamente dito pela palavra de Deus. E a igreja, como anunciante desta palavra, a igreja como tal, ela não é uma instituição de assistência social. Agora, quando os apóstolos disseram no versículo 3 do mesmo capítulo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos desse serviço, nós vimos que a igreja está mobilizando pessoas ou departamentos que recebem os auxílios para desenvolver iniciativas necessárias à assistência social. A igreja ela possui departamentos que fazem os serviços sociais e a igreja também deixará em liberdade tais iniciativas para que todos os que ousarem dessa experiência de compaixão com o próximo a exerçam, pois se trata de uma virtude básica do cristão. Não importa se de uma forma modesta ou incansável, contudo que sempre expressem compaixão como virtude da sua filiação divina. A igreja ela não pode abandonar a palavra por um serviço social. O anúncio da palavra de Deus é a sua realidade maior. É a palavra de Deus anunciada que fará aparecer iniciativas sociais sempre novas. Nós temos aqui no texto de Atos não uma negligência com os necessitados, mas uma harmonia entre as funções da igreja. Trata-se então do problema da prioridade e da proporção. À medida em que a igreja dá prioridade à palavra, mais e mais pessoas se convertem e podem ajudar ao próximo. Até uma pessoa que individualmente ajudou um necessitado, conforme o exemplo que já citei, o fez porque um dia ouviu o evangelho. Porque, como já foi dito, ajudar o próximo faz parte da nossa afiliação divina. Então, em resumo, nós podemos afirmar que o serviço social ele é necessário para que a igreja alcance o seu propósito, mas é o anúncio da palavra que fará que o homem se converta,
uma conversão que é fruto da ação do Espírito Santo, para que o homem endireite o seu caminho rumo à dignidade social e fique livre das iniciativas sociais da igreja. Melhor dizendo, podemos pegar, por exemplo, um homem que gastava todo o seu dinheiro com a sua dependência alcoólica ou química, deixando a sua família passar necessidades. A igreja vai prestar ajuda a esta família, mas é a palavra de Deus que irá libertar esse dependente, de forma que ele cumpra as suas obrigações e não dependa mais das ações da igreja. Pelo contrário, ele ainda vai colaborar com essas ações sociais. Por isso dizemos que a igreja não é uma entidade de assistência social. Ela se usará da assistência social para que cumpra com a sua função, com a sua tarefa. Quando ela estende a mão para as pessoas, ela demonstra o seu amor, a sua afiliação divina. Mas é o anúncio da palavra que fará com que essas pessoas se convertam e endireitem os seus caminhos e também possam ajudar a igreja nas suas funções. Que Deus lhe abençoe e eu convido para que você assista essa série de estudos eclesiásticos que estão definindo, nos ajudando a definir o que é ser igreja.